capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Versos 9 e 10. Deuteronômio, capítulo 28, 9 e 10. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares os seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor, medo de ti. Okay? Israel iria guardar a lei de Deus e todos os povos da terra veriam isto e teriam temor. Okay? E aí então aparece na hora da inauguração do templo. 1 Reis, capítulo 8, na oração de Salomão, verso 41 a 43. 1 Reis, capítulo 8, verso 41 a 43. Bem? Diz assim: também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua mão poderosa, do teu braço estendido, e esse estrangeiro orar, voltado para esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem, como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Israel seria obediente a Deus. Deus derramaria suas bênçãos sobre Israel. Todos os povos da terra iriam ver que Israel era um povo diferente dos outros povos. Que o Deus de Israel era um Deus diferente dos outros povos. Que não havia na terra nenhuma nação semelhante àquela. Que não havia na terra nenhum Deus como aquele. E o que iria acontecer? O estrangeiro iria vir de terras distantes. Ele iria até Israel. E iria buscar também a bênção do Deus de Israel. E Salomão responde e ora: Senhor, atende o pedido dele. Ouve a sua oração. Com que objetivo? Para que todos os povos da terra te temam, como te teme o teu povo, Israel. Israel, canal de bênção. Ao ser fiel a Deus, não é? As pessoas iriam ser atraídas para Deus. Isaías, o último capítulo, o último versículo que nós vamos ler aqui, os versos vamos ler. Isaías capítulo 2 nos fala sobre este momento. Não é? Sobre a vontade de Deus que isso ocorresse. Isaías, capítulo 2, verso 1 em diante. Capítulo 2 de Isaías diz assim: palavra de visão, que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. E se levará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem jamais aprenderão a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Bem, este era o plano de Deus para Israel. Se Israel fosse fiel a Deus, toda a terra seria influenciada através de Israel. O plano foi o plano de missão de Deus. Bem, é interessante que Deus colocou Israel exatamente na parte da geografia da terra, onde todo mundo tinha de cruzar. Quem vinha da Europa ia para o Oriente, passava pelo Oriente Médio, pela terra de Israel. Quem ia do sul da África para a Rússia ou norte, tinha de passar para Israel. Aquele era o caminho. Seja por navio, seja por terra,
Israel estava na encruzilhada das nações. Esse pedacinho de terra, gente, é tão importante que vocês ouvem ele na notícia até hoje. Mais do que se ouve em qualquer outro país do mundo. Qualquer outro país do mundo. Até hoje. Está na encruzilhada das nações. O lugar é tão estratégico que mexe com o mundo até hoje. Hein? Se a gente ouve, vai falar do Brasil uma vez ou outra, Israel todo dia, toda hora, é só ligar. CNN, plum, bota lá, dia inteiro. Israel. Dia inteiro, ainda mais nesses dias aqui. Tem mais impacto que Rússia, que China, que Japão, que qualquer outro país do mundo. Nos noticiários, está lá, na encruzilhada do mundo. Era o plano de Deus. Desde a antiguidade, Deus colocou bem no meio. E este era o plano. E assim Deus queria que funcionassem as coisas. Este era o plano de Deus para que Israel fosse uma fonte de bênção e salvação. Mas diz que seria fonte de bênção, mas também fonte de juízo, maldição. Próximo slide, então. Como que Israel seria a fonte de juízo para as nações? Quando nós vamos à Bíblia, nós encontramos algumas características de juízo de Deus usando Israel. Primeiro, nós vamos a Êxodo 23, nós encontramos Israel como instrumento de Deus para exercer o juízo executivo. Israel, instrumento de Deus para exercer juízo executivo. Êxodo 23, verso 20. Deus promete a terra e Deus fala o que deveria Israel fazer com os habitantes da terra de Canaã. Diz aqui: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tens preparado. Guarda diante dele, ouve a sua voz, não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão. Mas se diligentemente ouvides a voz e fizeres tudo o que ele disser, então serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti, e levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e jebuseus, e eu os destruirei. E eu os destruirei. Notem bem, ontem nós estudamos sobre esta parte da Bíblia, lembra? Quando as pessoas leem que Deus mandou destruir os cananeus, mandou matar todo mundo, homens, mulheres, crianças e até os animais, não podia sobrar nada, a gente fica assim, mas que Deus sanguinário. No entanto, ao estudarmos outro, nós vimos o seguinte: Deus é um Deus de graça, 400 anos. E mesmo esta pregação de destruição final foi o último chamado desesperado de Deus para um povo que não ouvia de jeito nenhum. Eu estou vindo destruir. E em toda a Canaã, nós temos somente uma pessoa que aceitou esse chamado, que ouviu, chamado Raabe. Era cananita, aceitou a verdade, pediu misericórdia e não foi destruída. Houve também um outro grupo, chamados Gibeonitas. Eles ficaram com medo, não souberam como fazer direito, mas ainda assim eles não foram destruídos. E nós vimos então aquele mecanismo da pregação. Jeremias 18, quando eu falar para destruir uma nação, e Ezequiel 18 diz, quando eu falar, ó pecador, certamente morrerás, se o pecador e se a nação se arrepender dos seus pecados, não morrerá. Dos seus pecados, não me lembrarei mais. Isso está. Deus avisa, eu vou destruir vocês. Último apelo para alguém que nunca ouviu a voz de Deus falando de amor, porque não quis ouvir. 400 anos apelando na base do amor, sendo rejeitado continuamente. Agora diz, agora eu venho então para o juízo. Para a nação que ainda assim rejeitasse, Deus iria trabalhar através de Israel. Mas notem bem aqui, quando Israel fosse, não era assim, você vai matando todo mundo. O meu anjo irá diante de vós. Ele guiará e eu os destruirei. Eu os destruirei.
Israel só podia exercer juízo executivo